Olá, tudo bem? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo aí para a juventude, nesse momento de crise, mas a gente já começa a pensar também em fazer isso posteriormente como uma das formas da gente ir se comunicando e levando a mensagem para outras pessoas. Estamos passando por um momento de crise no Brasil, no mundo, então não tem como negar, não tem como você não ligar um jornal, ligar uma TV, ligar em qualquer momento, abrir rede social, que já nem é muito fonte segura, né, de informação, mas tudo bem, ah, etc. E não ter notícias de que o coronavírus tem se espalhado, etc, etc. Tal. E é interessante que o nosso papo de hoje é sobre felicidade e o povo tem andado bastante temeroso, com muito pânico, caos assim na mente, qualquer coisa tá replicando notícias sem perceber direito o que está acontecendo, enfim. Ah, mas a situação é séria, a situação é mesmo para se preocupar, só que quem pertence a Jesus tem uma esperança bem maior, né, do que só para essa vida. E quanto mais a gente está ligando ou não ligando, ou enfim, como a gente lida com essas crises, mostra um pouquinho da nossa fé. Eu tenho uma pergunta para você. Você é feliz? O que é felicidade para você, né? Quando você pensa em felicidade, te vem à mente o quê? Sem resposta gospel, né? Fala a verdade aí, deixa o teu coração falar qual que é a verdade aí, do que move a tua felicidade, né? O que faz o teu olho brilhar, o que faz, yes, agora sim, consegui mais uma skin pro meu personagem, não, brincadeira, consegui mais o quê? Consegui a atenção daquela pessoa, finalmente ela me respondeu, a mensagem já tá lá na conversa faz 3 semanas, já com dois coisinhas azul, que ela já viu a mensagem e agora ela tá respondendo, yes, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, e é, eu sou feliz porque meus investimentos estão bombando. Ei, coronavírus despencou tudo. Eu sou feliz porque o meu filho, a minha filha, ei, doença, né? A vida vem, coisas acontecem, aí eu perco a felicidade, eu perco minha paz, mas acontece alguma coisa de novo, ei, eu sou feliz de novo, ei. A pergunta volta para você, volta para mim, volta para a gente. Você é feliz? Abra sua Bíblia em Salmo de número 1. A gente vai refletir no primeiro salmo e no segundo sobre felicidade, sobre o que Deus diz sobre pessoas que têm felicidade. Salmo de número 1, verso 1 até o 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Felicidade. Não imita a conduta dos pecadores. Felicidade. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ironicamente, felicidade. Ao contrário, sua satisfação, felicidade, deleite, prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. O verso 1 e 2 aí de novo. E aí a pergunta continua ressoando na nossa cabeça. Você é feliz? Eu sou feliz? Nós somos felizes?
com aquilo lá que você acha, com aquilo lá que você tem, você é feliz? Ou se um dia você tiver aquilo lá, aí sim você vai ser feliz? O dia que eu comprar, realizar, fizer tal coisa, aí sim eu vou ser feliz? Não é o que a palavra fala pra gente, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, sua felicidade está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E a gente vê nesse salmo inteiro aí que você tem dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o caminho do justo tem a felicidade na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Aqui está escrito lei do Senhor, mas a gente pode resumir ou ampliar o conceito para a palavra de Deus, o que ele diz sobre o que é, o que não é, o que é vida, o que não é, o que é legal, o que não é, como viver família e como não viver, como ser homem e como não ser, como ser mulher e como não ser, como ser corajoso e como não ser. Então a nossa felicidade, ela é ancorada na palavra de Deus. Esse é o caminho do justo, aquele que Deus fala que é o justo, que é aquele que no final do salmo aqui está falando que Deus aprova o caminho dele, mas reprova o caminho do ímpio que leva à destruição. Eu só queria ver algumas coisinhas bem rápido com você e depois pular para o Salmo 2 e ver se a gente é feliz mesmo. Olha como no versículo 1 você tem uma progressão daquele que é feliz e que não segue o conselho do ímpio. Ele não, tem um seguir o conselho do ímpio e depois tem um não se detém, né, não imita, não se detém na conduta do pecador e nem se senta na roda dos zombadores. A pessoa que é feliz, que Deus está falando que é feliz, é aquela que não está indo atrás do ímpio, não se detém, né? Ele não para e nem senta na roda dos zombadores. Talvez você esteja progredindo aí para o mal, talvez você esteja cada vez mais dando passos aqui que Deus está falando, melhor não. Por enquanto você só está indo atrás, né? Tem um movimento de vai aqui, vai ali, faz uma coisa, faz outra, e alguém fala para você, mas será que isso aí é legal? Ah, não, tá de boa. Só que aí a outra parte disso é que você não tá mais seguindo, né? Aí parece que você já se detém, você já está imitando, você não é só um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O próximo passo já é ficar mais junto mesmo, que é imitar a conduta do pecador. E depois parece que um passo pior ainda, né? Então você vai descendo, né? Cada vez você vai piorando, né? Um pouquinho andando, depois já tá parando naquilo, né? Já tá ficando naquilo. E aí o passo pior, né? É que você já se assenta na roda dos zombadores. Você não tá mais de vez em quando. Agora essa é a tua galera. Esse é o povo que faz você rir. Esse é o ambiente que você se sente bem agora. Não é só um pouquinho de vez em quando. É sempre. Essa é a tua turma. A turma de quem zomba. Então, o nosso caminho de felicidade ele vai totalmente fora do caminho do justo. Ou do ímpio, desculpa. O conselho do ímpio é aquele lá que manda você fazer qualquer coisa com a sua vida, né? Quem manda na sua vida é você. Enquanto o conselho de Deus fala para você, você não é seu, você é de mim. Né? Paulo diz em Gálatas que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas vontades não importam mais. E o conselho do ímpio para você é faz o que você quiser da sua vida, porque ninguém manda na sua vida. Né? O seu corpo é a sua regra, você que manda e você faz o que você quiser. Se você anda seguindo esse tipo, já indo atrás de um ou de outro conselho desse, né? Você já está caminhando num lugar que não é de felicidade nos olhos de Deus, né? Que mal tem fazer tal coisa, ninguém precisa saber. Isso é um conselho de ímpio. Um conselho de ímpio também é tomou, levou, né? Você fez, eu retribuo.
Um outro conselho de ímpio é a que se faz, a que se paga, né? A lei do bateu, levou, é a lei do olho por olho, dente por dente. Isso é conselho de ímpio, de quem não é de Deus, né? Porque essa é a lógica de quem não é de Deus, de quem não entendeu o evangelho, né? E quem está seguindo esses conselhos logo já está imitando a conduta do pecador, que é de tirar o proveito das coisas, que é fazer a sua vontade primeiro, que é por aí vai, você sabe, e daqui a pouco você já está sentado na roda dos zombadores. Já é a tua turma. Quando te chama para ir para um negócio para falar sobre Deus, nossa, que chato, porque você gosta mesmo de sentar com um zombador, com gente que ri. Não é só aquele que ri de Deus, aquele que fica fazendo piada sobre Deus e sobre crente. Tem esse zombador, sim. Mas tem aquele também que zomba de Deus achando que ele é certinho, e que ele é puro, e que ele faz tudo certo, que ele vai para o céu porque ele cumpre tudo certinho. Esse cara tá zombando de Deus, né? Porque não é possível que você ache que você vai chegar diante de Deus com a sua conta paga porque você é certinho e não faz mal para ninguém. Só pode ser uma brincadeira, né? Só pode ser uma zombaria de Deus e do Evangelho, que diz que ninguém é bom, não tem um justo sequer. Então não tem olho por olho, porque a gente não teria mais olho, nem dente, nem nada para oferecer de tanto que a gente erra. Então isso também é um zombador, aquele que acha que é bonzinho, aquele que acha que o namorado, a namorada ou a futura namorada, não, mas você vai, não, mas ela é boazinha. Você está zombando de Deus, né? Outro tipo de zombador também é aquele que conhece a palavra, sabe o que Deus diz lá, e quando a gente faz algo totalmente contrário, quando a gente chega para a pessoa, ela fala, nada a ver, isso aí isso está desatualizado, né? Não é mais assim. E tem um outro tipo de zombador também nessa área aí, que ouve as coisas que você tá, ou que alguém vem falar, ei, cara, não é bem assim, isso não é o caminho de Deus, tá escrito aqui na palavra tal coisa. Aí a pessoa já joga na tua cara um insulto que diz assim, e você que faz tal coisa? Ou e fulano, e aí fica jogando o pecado de todo mundo para safado dele. Isso é zombar de Deus também. Então, para Deus é feliz a pessoa que não está indo atrás não está indo atrás do ímpio, não está se detendo com o pecador e nem está sentando na roda do zombador e ficando tranquilo ali. Não é possível você ser feliz desse jeito para Deus. Ao contrário, sua satisfação está na meditação ou está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita dia e noite. Essa pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite, que tem satisfação na palavra de Deus, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. A imagem para a gente é muito forte, né? Porque o justo, então, ele é alimentado por Deus, ele tem prazer em Deus, ele é feliz por causa de Deus e da palavra de Deus, e ele é como uma árvore plantada ali junto a um rio de águas correntes e dá fruto no tempo certo. Olha a diferença desse ser, o homem justo, que é como uma árvore, é forte, está perto de lugar que tem vida, que é o rio, e dá fruto, então tem sentido de vida também, né? Ele tem um propósito de vida, não está vivendo para viver e vai fazendo as coisas de qualquer jeito. O justo, ele vai produzindo coisas, né? Ele vai tendo fruto daquilo que Deus produz nele. Ao contrário, o ímpio é como palha. Palha não tem raiz. Palha vai para qualquer lado quando o vento bate. Palha não serve para muita coisa, a não ser queimar, virar comida, sei lá. Então você tem um caminho do justo e você tem um caminho do ímpio. Feliz é aquele que ama a palavra de Deus ao invés do conselho do mundo, conselho das pessoas. Feliz é aquele que medita nela ao invés de meditar no monte de bobagem que os outros dizem. Feliz é aquele que é firme e tem vida em si, porque Deus alimenta e dá fruto no tempo certo, enquanto aquele que é o ímpio, que acha que é feliz, uma hora ele desaparece.
E aí o Salmo termina falando que Deus aprova o justo e ele desaprova, e o ímpio vai passar, vai morrer, vai desaparecer. As pessoas que estão desesperadas agora no meio da crise é porque não tem raiz, não tem nada além nesse mundo que não seja as suas próprias ideias ou seus próprios ídolos. Elas estão desesperadas porque é tudo que elas têm, aquele sonho de construir tal coisa, de conseguir tal coisa, fazer 1 milhão, não sei das quantas, namorar, casar, ter 5 filhos, ou ter um filho só, porque... e aí vai, tem um monte de sonho, mas essa pessoa ela não tem raiz, né? E ela não tem alegria porque não tem raiz. Mas aquela outra, a justa, né? O justo tá enraizado na terra, tá firme lá, tem vida passando por ela e ela produz fruto. E o texto fala que ela é feliz porque ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. E a gente pode estar chegando nesse ponto aqui achando que, ei, eu sou justo, ou eu gostaria de ser justo, ou é mesmo, né? Poxa vida. Aquelas coisas que o nosso coração já de crente meio macaco velho, né? Desculpa a expressão, faz em todo sermão, em toda a palavra de Deus, né? A gente olha para certas coisas e fala, a gente tem que ver isso daí, né? Tem que orar mesmo, né? Poxa vida, e não faz nada, né? A realidade é que esse salmo mostra pra gente que a gente não é justo. Se você tá aí o tempo todo achando que não, eu medito na lei do Senhor, você não, dia e noite, você medita na lei do Senhor, dia e noite, você nunca seguiu um conselho de ímpio, você nunca imitou a conduta de pecador, você nunca se assentou em roda de zombador. Às vezes você é o principal zombador da roda, às vezes os caras olham para você, para mim e falam, nossa, mas você não é crente não? Nunca. Você está sempre lá, enraizado, sempre com vida passando em você, sempre produzindo fruto, está sempre fazendo discípulos, sempre evangelizando, colhendo conversões também pela graça de Deus e discipulando essas pessoas. Você está pegando a responsabilidade na igreja, você que é homem, menino aí, jovem, você está sendo homem mesmo de Deus. E você, mulher, está sendo uma mulher de Deus, edificando o lar ou se mantendo pura para quem não casou, mas orando por um homem de Deus. A realidade é que a gente não é o justo aqui. E aí só tem um jeito para a gente não é um justo. Não se engane, porque seria o caminho do fariseu de bater no peito e falar, Senhor, obrigado porque eu não sou como esses aqui pecadores. A gente é pecador, a gente olha para o Salmo e vai falar, eu não sou esse cara aqui que medita na lei dia e noite, eu não sei um versículo de cor, eu sei 2 e um deles é um ditado popular. Eu sei que Deus deu ao mundo. Ah lá, já estou gaguejando aqui para lembrar de um João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza, lembrei um. Aí o segundo eu já mando um Deus ajuda quem cedo madruga. Você não conhece? Enfim, a gente não é o justo. E o nosso destino aqui, de acordo com esse salmo, é que a gente o nosso caminho leva à destruição. A gente não pode se enganar. A gente vai ter que ler o Salmo 2 para entender o que vai acontecer com a gente. Olha o Salmo 2 e a gente já termina, tá bom? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o ungido e dizem, façamos em pedaços as correntes e lancemos de nós as suas algemas. E aqui, ao contrário lá do Salmo 1, que o justo medita, né? ele pensa o tempo todo na lei de Deus, ele pensa e fala, ele memoriza, ele gosta, ele tem prazer nisso. Aqui já mostra que as nações, os povos meditam, pensam, falam coisas, não para de pensar em coisa que tem a ver com ser contra o Senhor. E a gente já começa a se encaixar aqui, porque muitas das coisas que você pensa, que eu penso, não tem nada a ver com Deus ou são totalmente contrárias ao Senhor. Então, façamos em pedaços as suas correntes, né? Tipo, tem o Senhor e tem o ungido nessa passagem, que é Deus, e o ungido de Deus, que é Jesus.
Muitas vezes a gente não crê mesmo que Jesus é Deus. A gente fala, Jesus, e depois vive uma vida de qualquer jeito. Olha o verso 4. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião e em meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrará com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Nessa do 4 até o verso 9, a gente tem Deus rindo das nações, daquelas pessoas que é o ímpio, na verdade, né? Deus está rindo deles, falando: vocês podem viver aí a sua vida ímpia e tramando contra mim e vivendo as suas coisas, mas eu vou me levantar e vou quebrar tudo. Para começar, eu estabeleço um rei em Sião e eu proclamo, decreto que este é o meu filho. Você lembra desse salmo em algum lugar no Novo Testamento, quando Jesus vai ser batizado por João Batista e abre o céu e uma voz do céu diz, enquanto o Espírito Santo desce sobre ele, uma voz do céu diz: Esse é o meu filho amado em quem eu me alegro, quem eu tenho prazer? É desse salmo que vem. Então esse daqui que Deus está falando, que vai quebrar as nações, ele tem o controle sobre tudo. Parece que o Novo Testamento já diz para a gente, é Jesus. E aí o final do Salmo, para a gente acabar a nossa conversa, é: Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Então a gente leu 2 salmos. No primeiro a gente até começou a achar que a gente era o justo, mas não deu para se encaixar ali. A gente estava mais no caminho do ímpio. A gente gosta um pouco da palavra, a gente fala, só que a gente não cumpre totalmente aquilo, a gente não medita dia e noite, a gente às vezes se senta com um zombador e às vezes a gente se encaixa aqui no Salmo 2 de gente que não pensa em Deus e acaba até tramando, os nossos pensamentos são contrários aos do Senhor, porque Deus quer tal coisa e a gente faz claramente uma contrária. E a gente não vive como se Jesus fosse Deus. Só que lá do céu Deus está falando: eu estabeleci um rei. E esse rei vai reinar. E esse rei já reina. E esse rei já está falando para todas as pessoas no mundo, falando: beijem a mão do rei, ou se submetam logo a esse rei, porque vai ter um momento que ele vai se levantar e na ira dele destruir tudo. Não é uma figura que a gente costuma ver sobre Jesus por aí, né? Que é sempre um Jesusinho, paz e amor. Só que a última palavra do Salmo guarda a gente com segurança. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Como são felizes os que se refugiam em Jesus. Se o primeiro salmo falava como é feliz aquele que medita na lei dia e noite, na palavra de Deus, esse último verso do capítulo 2 diz que como é feliz aquele que se refugia em Jesus. Então, como é feliz aquele que medita na palavra, a palavra é Jesus. E a gente não cumpriu nada daquilo do Salmo 1, só que Jesus cumpriu. Ele é aquela árvore que é frutífera e a gente que crê nele está refugiado nele e nós somos os galhos dessa árvore que dá o fruto no tempo certo. Então a nossa felicidade está em estar refugiado em Jesus. E agora a gente termina esse nosso papo aqui, depois você para um pouquinho para pensar se você é feliz.